Voltamos com o terceiro bloco de diversidades de hoje, com o patrocínio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio e com a presença dos vereadores mais votados de Arroio do Meio, o Mariano Weissmann, e de Lajeado, o Vavá. Nós estávamos conversando aqui em off e ficamos surpresos com um dado que a eleição nos trouxe, que é o número de abstenções. Em Arroio do Meio, um número de eleitores menores, né? Ficamos cerca de 3.000 abstenções. Mas em Lajeado, o número de abstenções, eu fiquei muito surpresa. 15.000 abstenções. Me parece que esses dados nos trazem algum motivo para refletir. Como é que vocês veem esta questão? Eu quanto político, fico preocupado. A gente fica preocupado porque o voto não feito, né, o eleitor não indo à urna, representa, eu vejo que, de certa forma, um protesto. Né? A gente vê, claro, que nós já teve o problema das urnas que estragaram. Nós tivemos também o problema, por exemplo, da urna do Castelinho, que é um dos maiores colégios eleitorais de Lajeado, que saiu do Castelinho e veio para o Univates, onde teve, então, essa deslocação de endereço. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que encarar isso como um recado. Eu estava dizendo para a senhora em off aqui, o recado acho que foi dado, enquanto agente público tem que pensar em mudar algo. A política tem que ser atrativa. Porque o eleitor tem que entender o que é a política, ele tem que saber o que é o legislativo, ele tem que saber qual é que é a responsabilidade do vereador. Por muitas vezes a gente está na rede social e mas o vereador não veio trocar lâmpada. O vereador não troca lâmpada. O vereador pede para que o secretariado, contratado pelo prefeito, o faça. Então o vereador representa, mas não passaram a patroa lá na minha rua, a culpa é do vereador. O vereador solicita, o vereador interpela, ele cobra, quem tem que fazer é o executivo. Então tem muitas coisas que são delegadas responsabilidade para as pessoas que não são responsáveis. E eu não estou me abstendo da minha responsabilidade, eu estou dizendo só que nós temos incumbências dentro de um sistema muito grande. E muitas vezes quem é o responsável mesmo, talvez lá hoje o executivo, que é o prefeito, ou o secretário de executar, ele não está fazendo e está se culpando do vereador. Agora tem que perguntar, o vereador fez o pedido, ele solicitou, ele foi lá visitar a tua casa, ele foi visitar a tua rua. Eu acho que esse é um do que tem que mudar na política. Nós falamos do horário da sessão da Câmara aqui na Jade. Por exemplo, terças-feiras, 5 horas da tarde, eu não vejo como um horário produtivo, eu não vejo como um horário que o eleitor, o contribuinte, vai poder participar. Tanto é que tivemos pautas nesses 4 anos importantes, por exemplo, comércio ao domingo, tivemos pautas do servidor público, tivemos pautas dos servidores da educação, onde tinha essa dificuldade das partes interessadas estarem na sessão. Nós dizíamos, vem para a sessão da Câmara, vamos cobrar lá no Legislativo o que está acontecendo. Então, o próprio trabalho interfere com que as pessoas estejam lá, né, porque estão cumprindo uma carga horária de trabalho. Então, eu acredito que a Câmara de Vereadores, o trabalho legislativo, tem que ser apresentado numa hora ou num momento que, ao menos, tu consiga atingir a maioria das pessoas para que elas participem deste momento. Eu vejo isso como uma grande tarefa dessa nova gestão legislativa, para que a gente consiga pensar de que forma mudar essa prestação de serviço para que o contribuinte possa participar desse momento democrático na cidade de Lajeado. E como é que tu vês isso? Por exemplo, a abstenção de votos de Arroio do Meio, eu vejo muito que, devido às catástrofes, eu sei de pessoas que foram morar em Tramandaí, tem pessoas que foram muito para outras cidades e saíram da cidade de Arroio do Meio também. E como tem pessoas que também, devido a suas perdas, né, foram morar em localidades mais distantes e a sua sessão, a sua urna de votação se torna mais longe, aí eles preferem pagar aquela multa, o pensamento deles que em vez de gastar 10, 15 reais em combustível. E perante aos caos que aconteceu, a população, porque eu estava na parte executiva, o povo ficou muito desacreditado com a Câmara de Vereadores, porque às vezes as pessoas não queriam que o vereador fosse lá, desse uma cama, desse uma geladeira, ou desse uma casa. O pessoal queria que os vereadores passassem na casa deles aí, como é que está? Você está bem? Isso eu escutei falar de muitas pessoas na campanha, né? Então, e sobre também meu intuito político, futuramente, né? O Vavá estava falando antes, e só vou me expressar em outras palavras, do meu jeitinho, né? Mas eu sou uma pessoa que eu dou o respeito pro próximo, daí eu posso exigir do
próximo também, né? Então, antes de numa Câmara de Vereadores cobrar o secretário, então eu, desde a minha primeira demanda, eu vou lá pegar meu carro, minha moto, vou lá me sentar com o secretário, a primeira demanda. Agora em diante é assim, eu venho aqui, faço minha demanda, falo contigo, converso contigo, com todo o respeito do mundo, tu me passa teu cronograma, preciso patrulhar tal comunidade. Eu tenho que fazer ali, não. Então qual é o teu cronograma de fazer tal comunidade, para eu repassar pro cidadão, não era imenso, né? Então, eu acho que, assim, se ele não fizer novamente, a gente questiona ele uma segunda vez. Se na terceira vez a gente vê que tem um cujo político que não quer fazer por causa de política e não em resolver o problema, porque quem nós bem falamos, quem resolve é o executivo, não é o vereador que vai lá patrolar, né? A gente cobra, né? Então, faz bem para o secretário e faz bem para o vereador. Eu sempre digo, se um dia um secretário tem um intuito de ser candidato, por exemplo, eu naquela casa, vamos dizer, eu ganhei 4 votos, supondo, e aí o secretário falar, patrão da rua, um dia ele pode caminhar lá, pedir o voto, 2 para o Mariano e 2 para o secretário, mesmo sendo oposição, porque foi ele que executou. O Mariano apenas foi lá cobrar dele ou pediu a solicitação do morador para fazer. Então eu acho assim, faz bem para todo mundo. A gente trabalhar com respeito e sempre ter um diálogo bom, é isso que eu prezo muito a minha política. Sempre no diálogo, no respeito, né? Não ter uma crítica ofensiva, e sim uma crítica construtiva, né? Eu acho que isso pro andar das coisas é bom para a situação, para a oposição e para o cidadão. Então, quanto mais o respeito tiver, a ser prestativo e querer resolver, é bom para todo mundo, para o morador, para o vereador e para o executivo. Eu acredito que dentro destas abstenções também existe aquele voto de protesto, né? Eu não vou votar porque eu não acredito nos políticos, porque eu não aprecio o que a classe política faz, né? E por que vocês avaliam, né, o conhecimento de vocês, por que o político atualmente está tão desacreditado? Eu acredito que ele está desacreditado porque as pessoas estão fazendo as cobranças erradas. É o que eu acredito. Por que cobranças erradas? Nós vivemos classes políticas federais, estaduais e municipais. E acaba se desacreditando o exemplo da catástrofe agora aqui na nossa região, onde se prometeu muito, eu não vou usar nem partido, eu vou usar o agente político. Aonde desde setembro, tem, por exemplo, Lajeado não foi sentado um tijolo até hoje, desde setembro. Então há-se muita promessa dentro do sistema político que as pessoas acabam desacreditando. E esse desacreditar da política interfere nas urnas também, que é o percentual que a senhora se refere. As pessoas estão desacreditadas. E eu amo a política, eu sou um vereador que eu sou apaixonado pela política porque ela é linda, porque, cara, sabe assim, a gente tem um poder tão grande de poder fazer com que as coisas aconteçam. E não é um poder de ser melhor ou pior, é um poder de validar. Quando tu valida um direito, hoje de manhã foi um exemplo, eu estava com uma senhora que necessitava de uma internação hospitalar e a mesma não estava conseguindo, e a gente foi buscar saber o porquê que não estava conseguindo. Realmente não estava com leito no hospital, não teria como fazer, e a gente se mostrou, por que a gente, vamos tentar buscar então em outro hospital um leito para ela. E não é porque o vereador conseguiu, porque a gente tem que estar ali, de certa forma, cobrando para que a coisa aconteça de certa forma. E aí ela foi internada em 40 minutos. Isso não é o vereador que fez. Mas o vereador, se não tivesse lá naquele momento, de certa forma, cobrando que aquilo acontecesse, talvez estaria lá ainda até hoje na UPA esperando. Então, isso é a parte bonita da política, é tu poder proporcionar, validar direito. E se tu pegar hoje a própria Constituição brasileira, direito à saúde, educação e segurança, que são os pilares da Constituição, nos dão essa responsabilidade de poder chegar e dizer não. Ele tem direito sim, à saúde, ele tem direito. Se a gente não conseguir de forma plausível dentro do sistema, a gente vai buscar uma questão judicial, porque é constitucional. Então, acho que essa é a importância da política, é tu poder validar direitos. Isso é uma coisa que a gente acredita que as falsas promessas refletem na falsa política que existe hoje. Nós estamos aqui para fazer diferente.
Então, fazer toda essa de votação, fazer essa responsabilidade, o Mariano como um agente político novo agora que está vindo, o qual eu desejo muita sorte. Eu vou tirar a palavra sorte, eu desejo a ele muita saúde, muita competência, muita garra, porque fazer política não é fácil. Os meus filhos às vezes falam, pai, larga, o que tu quer com isso? Não, filho. Porque se nós, pessoas de bem, sairmos, o que nós vamos deixar naquele lugar? Então, o que me motiva são meus 2 filhos, o que me dá garra, o que me dá vontade, é acreditar que a gente pode fazer mais e fazer diferente. Concorda? Concordo absolutamente, porque até no meio dessas catástrofes vieram muitas empresas de fora, de Chapecó, e eu fui a pessoa que tive contato direto com o pessoal de Chapecó, as outras empresas, 300 doações ali, né? E o pessoal via que eu só queria fazer o bem e ajudar as pessoas, né? E no meio dali apareceu a oportunidade política, eles já tinham me convidado uma vez para ser vereador e eu neguei, né? Falei, pessoal, eu não sou político. Muito até porque eu não sou político, porque até eu, de certa forma, estava desacreditado com a política, quando eu estava questionando agora, porque as pessoas estão desacreditadas. Por quê? Porque muitos políticos fazem promessas que nunca vão conseguir resolver, e muitos cidadãos também pedem coisas que ao alcance dos políticos. E muitos políticos, mesmo estando fora do alcance, prometem só para se eleger, né? Então, eu acho que quando apareceu essa oportunidade ali, a minha campanha, por exemplo, em Arroio do Meio foi, eu não prometi nada, pode perguntar para qualquer cidadão. Dos 984 votos, eu falei que vocês vão ter um cara prestativo. Eu acho que a primeira a coisa fundamental de um vereador é ser prestativo. Eu disse que eu não sou Deus, que eu vou conseguir resolver tudo, mas eu sempre vou te dar uma resposta, se eu conseguir ou não conseguir, e vou tentando. Eu acho que a política limpa e honesta parte dali, né? Então, nós temos assim 3 minutos para terminarmos o terceiro bloco, e eu gostaria que nesses 3 minutos os dois dessem assim um papum assim, dizendo o que a comunidade pode esperar de vocês. Então, nós estávamos falando da eleição, numeração de votos históricas do Vavá, e perante o percentual de votos de Arroio do Meio, eu também fui o mais votado da história. Porque o Darcy e o Rodrigo Croix fez 1.100 votos, com 50 candidatos, 48 candidatos. E eu fiz 984 votos com 84 candidatos. Né? Então, para mim, é uma honra e uma credibilidade muito grande de tudo que eu fiz. E até à noite sou presidente do meu time das estrelas há 14 anos. Ontem eu até fiquei emocionado que meu amigo Fábio Brux, que é irmão do Danilo, ele falou umas palavras lindas, né? E eu só prometi às pessoas assim, a gente se dá as mãos nos momentos bons e nos momentos ruins. Então pode acreditar que eu sempre vou ser a mesma pessoa humilde e do mesmo caráter. E é a mesma ser humano antes e depois que eu sempre vou ser, que eu nunca vou mudar. E tu? 2 minutos, Vavá. 2 minutos? Vamos lá. Renovar o contrato de trabalho com a cidadão lajadense. Importante que a gente quer fazer esse trabalho e manter o trabalho que já fazíamos. Ser vereador mais atuante lá 3 anos seguidos nos credencia a dizer aqui que a gente vai continuar fazendo esse trabalho e vamos intensificar ele. Porque, na verdade, a política ela é fascinante. E ela é fascinante porque a gente consegue fazer aquilo que a gente acredita. E eu acredito que eu posso dar mais ainda por Lajeado, e que é o que eu vou fazer. Então, Lajadense pode esperar o vereador Vavá muito atuante, né? E com certeza aí vai dar muito orgulho para essa cidade que eu tanto amo. E esperamos aqui, nós da RDK, esperemos que realmente, né, o Vavá e o Mariano deem orgulho para suas cidades, né? Sendo então vereadores atuantes e comprometidos, né? E vacinaram. Vocês da RDK têm as portas abertas no meu gabinete, querem tomar um café com nós lá, querem conhecer nosso trabalho, estão convidados, e eu faço questão que vocês também, quando precisarem, o vereador Vavá está à disposição de vocês aí. Então, tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos, né? Voltamos, então, na próxima sexta, e compartilhem. Compartilhem, curtam, comentem a nossa entrevista, porque informação é tudo. Até a próxima sexta-feira.